Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você estará vendo este vídeo. E nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa lição da EBD. Diante de tudo isso que está acontecendo no mundo e na nossa cidade, a nossa igreja tomou a decisão de não ter as nossas reuniões no templo e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa lição. Então, a nossa lição da EBD hoje está sendo por vídeo, então eu creio que você vai estar vendo este vídeo aí, e se diz respeito aqui à lição número 11 da nossa revista. Então nós estamos aqui para darmos continuidade. A nossa igreja física, o prédio, ela está fechada, mas a igreja, ela continua aberta, continua viva aqui dentro de mim e de você, ok? Então, seja bem-vindo a esta aula aqui. É claro que não vai ter como dar aquele feedback, não vai ter aquela discussão gostosa que a gente tem, mas eu vou fazer aqui um resumo rápido da nossa lição, da nossa revista, que ela está aqui e que tem como tema a nossa revista, a nossa lição, a lição número 11 da revista, que diz que há tempo para tudo na vida do homem. E parece ser um tema bem atual em tudo isso que nós estamos vivendo aí nos últimos dias. É claro que tem tempo para tudo, então aquiete-se e coloque sua fé em Deus e acredite sempre que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e muito em breve nós vamos estar de novo na nossa igreja, na nossa classe, Primeira Igreja Batista de Patos. Nós vamos estar todo mundo lá reunido, cultuando ao nosso Deus. Mas enquanto isso não acontece, a igreja continua aqui. Eu desse lado e você aí do outro lado. Tá bom? Vamos à nossa lição, que nós vamos estar começando a estudar o livro de Eclesiastes. Nós estudamos domingo passado Provérbios, até Provérbios, né? E agora nós vamos estar aqui em Eclesiastes, que a nossa lição se baseia em Eclesiastes do capítulo 1 ao capítulo 6. É claro que não vai dar tempo a gente ler todos os capítulos, mas Eclesiastes capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai falar aqui que tudo é vaidade. Ele vai falar sobre a vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho. Ele vai dizer no capítulo 3 que há tempo para tudo, certo? Há tempo para tudo. Então tem vários conselhos aqui neste livro de Eclesiastes. Quem escreveu Eclesiastes? Quem escreveu Eclesiastes? Alguns dizem que Eclesiastes está assemelhado aí ao próprio Salomão, assim como Provérbios. Eclesiastes está dado aí para, quem sabe, ter sido Salomão, o grande sábio que escreveu aí Eclesiastes, ok? Então, o nosso texto base, nosso texto áureo, ele se encontra em Eclesiastes capítulo 3, apenas o versículo 1, que vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele continua dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser,
tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isso aqui é Salomão, o pregador, que está nos ensinando nesta lição. Nesta vida há tempo para tudo, né? Então, caros amigos, alunos, e você que está nos escutando aí, se você tivesse a oportunidade de estar diante de um grande sábio, sabe? Aquela pessoa que tem resposta para todas as perguntas, o que você perguntaria? O que você perguntaria para essa pessoa? Preste atenção, você só tem uma chance, então não desperdice. Nós somos a geração que quer mudar o mundo. Nós somos a geração que quer deixar legado. Nós somos a geração que quer inovar. E mesmo assim, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, vem um sentimento de vazio. É aquela questão que conquistar, de ter tudo, não é o suficiente. Estar realizado não traz a paz. E Eclesiastes aqui, o pregador, ele parece criar um ambiente assim onde só uma pergunta importa para ele, né? Um homem que viveu, que tinha tudo o que desejava. Salomão, ele tinha todas as coisas. Salomão, ele foi o homem mais rico na face da terra. Salomão foi o homem que conquistou riqueza. Salomão, ele tinha um tempo de paz. Salomão foi o homem que teve muitos casamentos. Salomão foi o homem que fez muitas festas, que fez muitos banquetes. E aqui, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já com uma idade avançada, e ele começa a analisar a vida boa que teve, ele começa a se questionar. Ele começa a se perguntar, mas afinal de contas, qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? Então, o livro de Eclesiastes aqui, ou pregador, como também é denominado, a palavra Eclesiastes vem do grego e significa aquele que se assenta e fala a uma assembleia ou a uma igreja. Então, o livro de Eclesiastes aqui, ele guarda correspondência aqui com o termo hebraico do Antigo Testamento, ligado aqui à assembleia pública, cujo sentido é de homem de assembleia, indicando aqui o ofício do homem que convoca a reunião, ou aquele que é o seu porta-voz. Então, o pregador. Então, daí o título do livro, Eclesiastes ou Pregador. E a mensagem que traz o livro de Eclesiastes é dirigida ao público geral. Ele é dirigida à humanidade toda, pelo seu recorrente de uma de suas expressões características. A gente vai ver aqui que ele diz sempre, debaixo do sol. Quando ele fala aqui debaixo do sol aqui, ele está se referindo aqui ao que o Novo Testamento chama de o mundo. Isso aqui, ou seja, o cosmos. O livro de Eclesiastes aqui, ele trata do significado da vida terrena, dessa vida que nós vivemos aqui. Então, o pregador de Eclesiastes, ele analisa os diversos aspectos da vida, procurando mostrar ao seu público, procurando mostrar aos seus leitores a inutilidade de se buscar felicidade nos acontecimentos do mundo, desse mundo aqui que nós vivemos. Usando para isso outra de suas expressões chaves, ele vai dizer aqui, vaidade de vaidades, cujo o emprego se dá, quando a gente começa a ler o livro de Eclesiastes, 37 vezes dentro aqui do livro de Eclesiastes aqui. Então o seu significado aqui, quando ele diz vaidade de vaidade aqui, quando ele começa a falar de vaidade, o seu significado ele compara a uma bolha de sabão, ele compara a um vapor, ele compara a um sopro. Ou seja, ele está tentando dizer aqui que tudo nessa vida é algo transitório. Tudo nessa vida é algo que passa e logo desaparece. Mas, contudo,
o livro de Eclesiastes não se trata de considerar que não haja nada de bom no mundo, porque o mundo, ele é a criação de Deus. O alerta do pregador aqui é para o perigo de se colocar a esperança da felicidade, de toda a satisfação nesta vida temporal do mundo criado, esquecendo de que, em consequência da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 e 19, toda a criação também ficou sujeita à vaidade e à corrupção. É só ler Romanos capítulo 8, versículo 20. Então, a gente consegue perceber que até a sabedoria filosófica, sabe aquela sabedoria obtida pelo esforço humano, aquela que a pessoa vai para a faculdade, estuda, essa mesma sabedoria, ela se mostra deficiente ou insuficiente sem um resultado final, e o seu resultado final é o aumento do cansaço, é o aumento da tristeza, porque o homem corre, e no final o homem acaba morrendo cansado. Então, somente pelo esclarecimento que vem de Deus, a verdadeira sabedoria pode ser alcançada. Como diz Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a conclusão da análise que o pregador de Eclesiastes faz é que a felicidade só pode ser encontrada em Deus, o que implica em confiança nele. Ao homem cabe apenas desfrutar dos presentes, das dádivas divinas para esta vida. Desfrutar com gratidão, desfrutar com louvor a Deus, por reconhecer que elas procedem das suas bondosas mãos. É tanto que no capítulo 2, no versículo 24 aqui, ele vai nos dizer o seguinte: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, quando ele elimina aqui a falsa esperança de que a felicidade pode ser encontrada no mundo, o pregador aqui, ele conduz aqui aos seus ouvintes ou aos seus leitores a outra esperança. Tem pessoas que estão colocando a esperança em tudo aquilo que eles têm. A gente vê aí o que nós estamos passando agora, as pessoas estão colocando a sua esperança nos médicos, nos laboratórios, para que se consiga uma vacina para esse vírus que está aí, mas nós sabemos que a esperança do homem deve estar tão somente em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 18 em diante, ele vai dizer: segura e firme é o que penetra além do véu, onde Jesus nos aguarda. Então a nossa esperança, aquela esperança que é permanente, deve ser tão somente no Senhor. Então, sendo assim, o livro de Eclesiastes aqui, sendo assim, dois conteúdos principais aqui formam a base do livro de Eclesiastes. De um lado, a vaidade de uma vida que é passageira, e de um outro, a fé em Deus, que tem o governo do mundo em suas mãos. Então, meus queridos, para a gente avançar aqui, dentre os temas da vida cotidiana abordados aqui pelo pregador, aqui no livro de Eclesiastes, ele também vai falar sobre o tempo. O tempo, este que nunca foi tão mencionado aqui como nos dias atuais. Ocorre que enquanto o homem moderno ele se queixa de que não tem tempo para fazer tudo o que precisa, tudo o que deveria ou tudo o que gostaria, o livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo na vida do homem. Na verdade, quando a gente vai ver, a gente não tem tempo para nada. A gente acorda e já cai na correria do mundo, na correria da vida, e quando a gente menos percebe, o dia já tem passado, a gente já está dormindo de novo, para no outro dia a gente acordar e fazer
tudo de novo, tudo do mesmo jeito, né? Mas aqui o livro de Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo na vida do homem. Então nós precisamos entender, na verdade, de que tempo aqui ele está falando, aqui o pregador. O conceito de tempo aqui empregado, ele é mais abrangente do que simplesmente a contagem de 24 horas de um dia, por exemplo. Ele, quando fala em tempo aqui, ele está se referindo aqui à ocasião adequada. Ele está se referindo aqui àquela oportunidade apropriada para a realização ou a manifestação de alguma coisa. Até mesmo em relação ao tempo físico, há características peculiares que fazem com que um tempo não seja igual ao outro, exigindo assim de mim e de você algumas condutas correspondentes, e prova disso está nas estações do ano. Uma hora chove, uma hora faz frio, uma hora faz calor, outra hora não chove e assim, né? Tudo isso estabelecido por Deus. Então, sendo assim, o pregador, ele afirma no capítulo 3, do versículo 1 que a gente leu, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E uma coisa que nos chama a atenção aqui, eu vou tomar uma água aqui. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, quando ele diz que há tempo, um tempo determinado para tudo, né? E um tempo para todo o propósito. Então o que nos chama aqui é a palavra propósito. A palavra propósito chama a atenção para o fato de haver necessidade e finalidades associadas ao tempo físico, resultando das circunstâncias que cercam o homem e que dão significado existencial ao tempo. Então, essas circunstâncias aqui, elas não são estáticas, elas não são invariáveis, elas estão sujeitas a modificações de uma vida transitória. Então, por isso mesmo, são consideradas como vaidade no livro de Eclesiastes, né? Então, cabe ao homem, cabe a mim e cabe a você discernir a ocasião, se ela é própria ou se ela é imprópria para a realização daquilo que pretende, daquilo que necessita. Seja para fazer o bom uso das ocasiões, ou seja, evitando desperdiçá-las pelo aproveitamento inadequado, ou para não deixar que passe sem que o devido propósito seja efetuado. Então, o discernimento aqui, ele não pode faltar para a gente aproveitar o tempo. Então, para tanto, alguns requisitos se fazem necessários. O primeiro requisito que se faz necessário aqui, o primeiro deles, é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, de forma semelhante ao que diz o livro de Provérbios, Eclesiastes também afirma que no capítulo 2, no versículo 26, Eclesiastes também diz que porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, para que ele amonte, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Então, meus queridos, como decorrência da sabedoria que provém do temor do Senhor, deverá haver sensatez, deverá haver sobriedade, deverá saber aqui a devida atenção aos acontecimentos da vida, sempre com indispensável consulta ao Senhor a respeito do que deve ser feito ou não em cada ocasião. Então você só vai saber aproveitar o seu tempo, você só vai saber se é tempo para aquela devida coisa se você tiver a sabedoria do Senhor, se você tiver o temor do Senhor. O homem que não tem o temor do Senhor,
ele faz as coisas de todo jeito, de toda maneira, e muitas vezes não dá certo, porque ele não tem a sabedoria que vem do alto, certo? Então, assim deve ser, porque na diversidade de situações da vida, os acontecimentos contrários, os acontecimentos opostos, têm o seu momento de acontecer. O livro de Eclesiastes, ele diz aqui que alguns ocorrem de forma natural. Alguns acontecimentos ocorrem de forma natural, cabendo ao homem apenas reagir adequadamente a cada um deles. O livro diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. O livro diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Por exemplo, outros envolvem decisão humana. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Quem toma a decisão disso aí sou eu. Quando ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, eu não posso tomar nenhuma decisão. Quando ele diz que há tempo de chorar e há tempo de rir, eu não posso tomar nenhuma decisão. Mas o que envolve a minha decisão é quando ele diz que há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Eu tomo a decisão se eu quero guardar algo para mim, ou eu tomo a decisão se eu quero jogar algo fora que não está me servindo. Ele diz também que há tempo de rasgar e tempo de costurar. Isso cabe a mim. Ele diz também que há tempo de falar e tempo de calar. Isso cabe a mim. Precisamos ter essa sabedoria. É preciso o discernimento que vem do Senhor para tomar a decisão acertada em tempo oportuno. Do mesmo modo, meus queridos, é necessário considerar que só Deus e ninguém mais, e somente Ele, conhece por inteiro tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que virá acontecer ainda debaixo do sol. Porque somente Ele é o Senhor do tempo. Somente Ele tem o controle e o planejamento completo. Porque, como diz Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, ele vai nos dizer o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Desde o princípio até o fim. Então, quando ele diz aqui que Deus colocou a eternidade no coração do homem, não deixa de ser curiosa essa expressão, né? Nós sabemos que eu e você, o homem, nós temos a nossa existência limitada pelo tempo. E está sujeito às circunstâncias temporais. Quando ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, isso está vinculado a mim e a você. Nós nascemos e um dia nós vamos morrer. A todo homem está demarcado aí pelo nascer e pelo morrer. Mas diz o texto que o homem, ele tem a eternidade no seu coração. O pregador, o escritor aqui, ele está dizendo que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, esta afirmação aqui de Eclesiastes, vamos tomar uma aguinha? Essa afirmação aqui de Eclesiastes nos ajuda a entender porque o homem ele deseja viver para sempre. Quem é que quer morrer? O camarada está lá numa sala de UTI, numa cama de UTI, ele está lutando bravamente pela vida. Por quê? Porque simplesmente ele não quer morrer. Porque a morte é aversiva. A morte é uma intrusa na vida do homem. Então,
Este é o projeto original de Deus. Então, a entrada do pecado no mundo e no coração do homem, ele se interpôs ali ao plano traçado, trazendo a morte, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai nos ensinar isso. Mas, contudo, a eternidade continua diante do homem. Seja ele separado de Deus, o que equivale aí à morte espiritual, ou vivendo para sempre com Deus na eternidade. Então, para a gente avançar aqui e complementar esta lição aqui, a boa nova da graça de Deus, ele nos avisa aqui que o seu propósito amoroso de conceder ao homem a oportunidade de ter a vida eterna não foi cancelada. Você tem a eternidade aí dentro do seu coração, né? Então, o propósito amoroso de Deus de conceder ao homem a oportunidade de ter a vida eterna não foi cancelado. Mas para isso, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, que ali morrendo na cruz, no meu lugar, no seu lugar, pagou o preço do meu pecado e do seu pecado, ou do nosso pecado, e foi um preço alto, foi um preço de morte estabelecido aqui pela lei. E uma vez desse acontecimento, você que tem aí a eternidade no seu coração, reconhecendo Cristo como Senhor da sua vida, é possível viver para sempre. Por isso que o texto, ele diz que pôs a eternidade no coração do homem. Então, a eternidade está aí. O pregador de Eclesiastes, ele está dizendo que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não ande correndo atrás das coisas, porque, como diz a lição, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Não se desespere com tudo o que está ocorrendo, com tudo o que está acontecendo, porque, como diz o pregador, debaixo do céu, Deus, ele tem todo o controle, nada foge ao seu controle, nada, absolutamente nada, certo? Aquiete o seu coração, aquiete o seu coração. Não ande atrás correndo de coisas, não queira acumular coisas dia após dia. Hoje nós temos a oportunidade de estar em casa, você que me vê aí, que está aí em quarentena, coisas que o homem ele não fazia porque estava correndo e não tinha tempo de parar. E Deus, ele no controle de tudo, ele permite que aconteça algo para que a gente venha perceber que nós somos limitados. Ele permite algo que venha acontecer para que nós venhamos perceber o quanto nós corremos, o quanto nós perdemos tempo. Não ter tempo para o filho, não ter tempo para a família, não ter tempo para os amigos, porque o corre-corre do dia a dia, atrás das vaidades, daquilo que hoje é e amanhã não é, correndo atrás de coisas que é passageira. Vaidade de vaidade. E ele diz aqui que há tempo para tudo na vida do homem. Organize o seu tempo. Tire um tempo para Deus. Você está correndo muito? Ah, papai, fica em casa, vamos brincar. Não posso, filho, tenho que trabalhar. Ô, esposa, eu queria ir no shopping, queria ir
no restaurante, não posso, eu tenho que trabalhar. Tire um tempo para Deus. Tire o pé do acelerador. Dá uma reduzida. Vai mais devagar. Vai de mansinho. Tudo é vaidade. Há um tempo para tudo na vida do homem. Qual tem sido o seu tempo? Esse é o resumo dessa lição, né? Se nós estivéssemos cara a cara, é claro que o tempo iria bem mais longo, mas eu não posso me demorar aqui no vídeo. Esse é apenas um resumo daquilo que o pregador, daquilo que Eclesiastes quer nos ensinar. Então eu desejo que você aproveite bem esta lição, medite naquilo que foi falado aqui nas Escrituras, medite em tudo aquilo que foi ensinado aqui, né? E fiquem na paz, né? E se Deus permitir, a semana que vem, se ainda continuar do jeito que está, o que está acontecendo, nós vamos estar aqui trazendo um outro vídeo, né? Onde a gente vai estar falando aqui na nossa próxima lição, a lição número 12, vai falar sobre o mistério dos atos de Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, homens, mulheres, jovens e todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.